queridos irmãos em Ideal Espírita, que Jesus, puro como a verdade e bom como a esperança, esteja nos nossos corações nessa noite. Quero agradecer de coração a oportunidade que o Wellington me confere de vida em Tuiutaba, de poder falar na seara espírita. Quando o Telmo termina de tocar o violão, me lembro de um verso que fala sobre o violão, diz assim: violão és meu único afeto, meu companheiro dileto, de tanto roçar meu peito, tens hoje o timbre perfeito da voz do meu coração. Despiram-te a folhagem radiosa, fizeram de instrumento da paixão, és o cofre da mágoa maviosa que eu guardo a chorar meu coração. Não há voz de saudade igual à tua, só se eu pudesse encordoar a lua com os pedaços de dor do coração. É muito bom estar em Tuiutaba, ainda mais quando nós estamos falando daquilo que foi a nossa escola, que foi o nosso laboratório, aprender a usar a oratória na seara espírita. O Jerônimo falava para mim assim: Julinho, mais importante para um orador não é falar por ouvido, é falar por coração. Nessa noite, eu espero que os bons espíritos usem a minha voz para que eu fale ao coração de cada um de vocês. Quando o Edson me convidou o tema, a importância da literatura mediúnica de Chico Xavier, eu falei: que banquete falar do Chico. E aí eu comecei com essa imagem: o mundo está cheio de cegos com os olhos abertos. Antes da doutrina espírita, prestem bem atenção que a imagem da morte dentro do olho, nós carregávamos a morte nos nossos olhos, porque nós não tínhamos o conhecimento, nós não éramos informados, muito menos transformados. Hoje, em pleno século XXI, na era de Aquários, no terceiro milênio, nós temos a bênção de poder ter um conhecimento que nunca na história da nossa encarnação nos foi confiado. Eu sou do tempo em ser rápido de biblioteca. Nós tínhamos que pesquisar usando a Barça, Delta La Russa, conhecer. Hoje você digita uma palavra no Google e descortina o mundo diante dos nossos olhos. Será que nós estamos aproveitando essa oportunidade? Pela luz e a íris do Cristo, nós temos uma nova visão. E pela íris do Chico, uma nova imagem da existência humana. E a partir do momento que nós travamos o conhecimento com a seara espírita, um mundo novo descortina diante dos nossos olhos. Diz o Evangelho que a finalidade da vida é a evolução. Nós estamos aqui para deixar o mundo melhor que nós o encontramos. Então podemos lembrar de Lavoisier: natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Victor Hugo: o mundo nasceu nas pedras, cresceu no fogo e viverá na luz. Victor Hugo, Guerra Junqueiro, dizendo para nós: tudo que nasce, canta, ri e chora é feito do mesmo lodo e purificado pela mesma aurora. Cada ser que existe tem a digital impressa do Criador. E vem Kardec para fechar a ideia dizendo: nascer, morrer, renascer, progredir continuamente, tal é a lei. Nós estamos no planeta Terra para trazer luz ao nosso espírito. Amai-vos e instruí-vos. É pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Pela educação mais do que pela instrução, porque muitos de nós travamos contato e conhecimento com pessoas que tinham conhecimento, mas não tinham sabedoria. Quantos juízes que eu convivi na minha vida que tinham conhecimento, mas não tinham a sabedoria que um peão de fazenda conseguia passar para nós. A doutrina espírita não nos convida apenas para ler as linhas, ler as entrelinhas, sair da horizontal e verticalizar o nosso espírito rumo à luz. Ciência é conhecimento organizado, sabedoria é vida organizada, diz Emmanuel Kant.
a importância da educação, conta a história que Licurgo fora convidado a dar uma aula para os seus discípulos. Ele diz: não estou preparado. No final da semana, vamos até a praça, porque antigamente as aulas eram nas praças. A palavra escola em grego quer dizer tempo livre. Era o seu tempo livre, você não era obrigado a ficar em nenhum lugar trancado para aprender. Ia até a escola e ele pediu para que preparasse 2 jaulas. Uma, ele colocou o seu cão que ele havia domesticado, e na outra ele colocou um cão que não havia sido domesticado. Soltou o cão que não havia sido domesticado e soltou uma lebre. Dentro de segundos, o cão destruiu a lebre nos dentes. Passado alguns instantes, ele soltou o seu cão e soltou novamente uma lebre. E todos aguardando que repetisse aquele momento, e o seu cão começou a brincar com a lebre. E ele disse: aqui está a diferença da educação. Quem recebeu amor, oferece amor. Mas quem não recebeu amor, só oferece violência. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Pestalozzi diz: educar é escrever o giz alvo do conhecimento na lousa da ignorância humana. Professor ministra conhecimento, mestre transforma. Todo professor deveria ter a pretensão de ser mestre, porém mestre foi o único título que Jesus aceitou ser chamado. Se você aceita ser chamado de mestre, você se coloca no patamar de Cristo. Está preparado para isso? Com certeza vai ser crucificado. Preste atenção no áudio. Será que nós vamos estar com o áudio aqui? Não. Bem baixinho. Informação é diferente de conhecimento. Informação passa, conhecimento fica. Informação está em todo lugar. Conhecimento é difícil de achar. Informação envelhece. Conhecimento é para sempre. Não. Informação vem até você. Conhecimento leva você mais longe. Se hoje a informação é de graça, qual é o valor do conhecimento? Não tem preço. Vamos tentar ver se a gente consegue superar aqui usando a força. Está muito baixinho. Não. O problema está sendo daí. Muito baixo. Vamos ver se a gente consegue. Bom, vamos continuar. A doutrina espírita é uma tríade. Ciência é uma pirâmide. Ciência, filosofia e a base da pirâmide é religião. Ciência estuda, filosofia indaga, mas a coisa mais importante que nós temos é a base, é a religião que transforma, não é? E aí, os 3 males que assolam a humanidade: o mal físico, o sofrimento, a dor, a tristeza; o mal moral, o pecado, a imoralidade; e o mal metafísico, a finitude humana, tanto temporal quanto cognitiva, a ignorância, a falta de sapiência. A árvore se conhece pelos frutos. O século XX foi um século de 2 grandes guerras, mas legou para nós espíritos avatares acima da média que trouxeram para nós uma nova mentalidade. Nós começamos aqui com a imagem de Mandela. Mandela, 27 anos preso, sendo que 19 em uma solitária. Os carcereiros passavam e diziam para ele: suicida, suicida. Ele dizia que estava contando os dedos para não enlouquecer. Quando soltaram Mandela, uma praça abarrotada de pessoas com foices, facões, armas de fogo, aguardando uma voz de comando para que cometesse a maior carnificina da África do Sul. E ele começou seu discurso: há 27 anos eu não os vejo. Há 27 anos eu estava disposto a matar e a morrer pelo nosso movimento. Hoje eu só estou disposto a morrer, a matar não. Coloque as armas no chão, porque o mal deles não me fez uma pessoa pior. 27 anos no presídio fez com que eu elaborasse o momento da transformação da África do Sul, que começa a partir de hoje.
Ao invés de colocar agressividade para fora, vamos colocar amor para dentro. Nós temos a imagem de Martin Luther King. Martin Luther King, o grande líder negro, dizia: o que tem destruído a humanidade não são os atos ou as palavras de algumas pessoas ruins, mas o silêncio e a acomodação de muitas pessoas boas. Gandhi, o homem que conseguiu libertar 800 milhões de indianos, vencendo os violentos pela não violência, dizia ele, quando foi inquirido por um grande empresário, disseram a ele: Gandhi, faça de meu filho um grande homem, e antes de fazer o grande, faça o bom. Nem todos podem ser sábios, mas todos podem ser bons. O amor de um homem verdadeiramente transformado consegue destruir o ódio de milhões, e se continuarmos no olho por olho, logo estaremos todos cegos. E Manduce, que dormia numa cama de pau, e quando doavam para ela a cama, ela repassava para o hospital, e ela inquirida: por que a senhora não pega uma para a senhora? Eu falei: não, porque eles, quando veem que eu dormi nessa cama, ficam com dó de mim e me dão mais cama. A irmã Amada Teresa de Calcutá dizia que a gente tinha que amar até doer para poder entender o valor do amor. E a senhora Zilda Arnes, uma grande liderança dentro do catolicismo, mas ao mesmo tempo de uma forma muito cristã, morrendo pela obra. E o que é mais interessante, no dia que teve o terremoto, tudo desmoronou na igreja onde ela estava, menos o Cristo, a imagem de um crucifixo grande que tinha na entrada da igreja. Tudo pode ruir, mas quando nós temos Jesus junto de nós, tudo fica junto, de pé e forte. Bom, no meio dessas grandes personalidades, nós tivemos o privilégio, por vivermos na Meca da doutrina espírita, no Triângulo Mineiro, de termos a oportunidade de ter tido junto de nós Chico Xavier, o homem do Evangelho, chamado homem de bem, sem nenhuma falsa modéstia. Chico, esse homem de bem, profetizado no Evangelho segundo o Espiritismo. O legado dele: 30 milhões de exemplares, alguns dizem 50 milhões, não tem, são tantos dados na internet, eu peguei o de 30 milhões, 10 mil cartas. Chico psicografou 451 livros, sendo que 39 publicados após a morte. Em média, 6 livros por ano, um livro a cada 2 meses, sem contar as mensagens recebidas. Chico, em alguns momentos, quando ele ainda estava jovem, começava a psicografar às 7 horas da noite e parava 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Um dia o Senhor falou assim para ele: eu não quero ser espírita, Deus me livre de ser espírita, vocês não dormem. Do que necessitam os espíritos no momento da comunicação? Primeiro, dos arquivos pessoais do passado. 2, do vocabulário do presente. E 3, das facilidades intelectuais e morais desse médium. Chico é incontestável. Está aqui, ó, o registro em tabelionatos e em cartórios, abrindo mão de todos os direitos autorais, mesmo após o seu desencarne. Chico, ao reencarnar, apenas existia no planeta Terra 1 bilhão de pessoas, e no Brasil 25 milhões, mas o Brasil era um Brasil rural. Imagina a mentalidade desse bandeirante do Cristo, de desbravar uma nova mentalidade, de falar de espiritismo, um país extremamente católico. Caibá Júpiter, em Matão, chegou a fazer reuniões espíritas com um revólver debaixo do púlpito, de tanto ele ser ameaçado. Não foi fácil a esses bandeirantes trazer uma nova mentalidade. Muitos desses espíritos foram máquinas de esteira, guindastes que nos promoveram, e nós ainda continuamos como arados, sendo arrastados, e não trazendo dentro de nós essa mentalidade de ser um trator e de ser um guindaste. Sem querer divisar, existe um antes e um depois do Chico. O que é importante, eu queria entender também, ele não recebeu o Nobel da Paz, mas o Arafat recebeu. Chico não foi
a obra literária que ele construiu, indicado à Academia Brasileira de Letras. Nem Monteiro Lobato, mas o Dr. Roberto Marinho foi para a Academia Brasileira de Letras. Dá para entender como é que o mundo é extremamente estranho, as glórias do mundo, como dizia ele. A vitória pela força tem a durabilidade de um fogo de artifício. Depois que explode, acaba. A nossa vitória é com Jesus, e vencer com Jesus não vai ser fácil. A glória do mundo é você entrar em Jerusalém aclamado como um rei e 3 dias depois ser crucificado. A polivalência da sua obra literária. Vamos lá. O conteúdo do Parnaso de Além Túmulo é o Livro dos Espíritos em versos. Isso foi um estudo de mestrado, né, na Unicamp, em 2001. O que seria o Espiritismo sem o Chico? Quando ele entrega aos homens o Parnaso de Além Túmulo, diziam os maldosos que ele era um pássaro. Esse pássaro chamado Sofrer é um pássaro urbião que imita o canto de até 25 pássaros. Então ele estava imitando o estilo de outros grandes autores, mas ele tinha que estar pelo menos uns 5 palmos acima desses homens, porque depois de estudos realizados, provam através da grafoscopia, as assinaturas eram fidedignas, prova material de que ele era diferente. O milagre de ressuscitar espiritualmente os mortos pela vivência psicográfica de inéditos poemas é prodígio que somente pode ocorrer na faixa do sobre-humano. Chico traz para nós uma obra, primeiro, identificadora. Assim nós podemos chamar o Parnaso, e eu sou apaixonado por esse poeta aqui, Guerra Junqueiro. Li muito sobre Guerra Junqueiro, o estilo dele, quando eu li Parnaso do Além Túmulo, esse é Guerra Junqueiro. Tem uma poesia dele chamada Caridade e a Justiça. Ele fala assim: no topo do Calvário erguia-se uma cruz, pregado sobre ela o corpo de Jesus. Noite sinistra e mar, nuvens esverdeadas cobriu o ar como grandes manadas de búfalos. A lua ensanguentada e fria, triste como o soluço imenso de Maria, deitava sobre a paz das coisas naturais a melancólica luz feita de brancos ais. É o mesmo estilo. Pairava na amplidão estranho resplendor. A natureza inteira em luz da poesia repousava infeliz nas preces da harmonia. Era o festim do amor no firmamento em luz, que celebrava a grandeza de uma alma que voltava ao redil de Jesus. É Junqueiro. Castro Alves escreve no Parnaso: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. É Castro Alves. Eu fui fazer uma palestra em Santa Terezinha, na Bahia, que fica a 18 quilômetros da cidade, de Castro Alves, que era do avô dele. É só o nome, porque ele não nasceu nessa cidade. Dizem que ele era tão belo que quando ele ia sair de casa, ele olhava no espelho e dizia: pais, vigiem suas filhas, Castro Alves está nas ruas. Vai ter autoestima desse canto. Então é uma obra identificadora, o mesmo estilo dos espíritos, reveladora, traz para nós, através do nosso lar, uma visão do mundo espiritual que nós não tínhamos, dos detalhes dessa cidade, dos detalhes da vida do mundo espiritual, com primorosa informação, através do caráter revelador dessa obra, o registro cotidiano de uma obra, de um lugar extrafísico, as mensagens que nós chamamos de livros de mensagens, aqueles compostos por mensagens avulsas, de temas variados, de espíritos diversos, mãos unidas, respostas da vida. E eu peguei aqui a única psicografia que existe de Francisco de Assis. Foi quando Chico encontrou Pietro Baldi, em 1951, em Pedro Leopoldo. Olha a grandeza desse texto, quando Francisco de Assis chama o Baldi de Pedro. Não estamos mais nos céus do Calvário. Cristo em nós, conosco por nós, em nosso favor. É o cristianismo que precisamos reviver à frente das tempestades, de cuja trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Certamente o apostolado é tudo. A tarefa transcende o quadro de nossa compreensão.
A inteligência sem amor é o gênio infernal que arrasta os povos de agora às correntes escuras e terrificantes do abismo. O cérebro sublimado não encontra socorro no coração embrutecido. A luz verdadeira procede do mais alto, e só aquele que se instala no plano superior, ainda mesmo coberto de chagas e roído de vermes, pode com razão aclarar a senda redentora que as gerações enganadas esqueceram, refaz as energias exauridas e volta ao lar de nossa comunhão e de nossos pensamentos. O trabalhador fiel persevera na luta santificante até o fim. O farol no oceano irado é sempre uma estrela em solidão. Ilumina a estrada buscando a lâmpada do mestre que jamais nos faltou. Olha a grandeza dessa psicografia. No momento em que o Papa adquire o nome de Francisco, e é interessante a gente fazer uma correlação, tanto que esse Papa, de poucos dias, realizou, que o outro não realizou em tantos anos, porque ele tem uma coisa chamada humildade, e quem adquire o nome de Francisco é porque tem no seu DNA humildade. Chico dizia para nós: simplicidade rima com felicidade. O Jader, que acompanhava o Jerônimo em todas as palestras, um dia falou assim para mim: Júlio, o Chico é o homem mais egoísta que eu conheci. Eu falei: Jader, você falou isso do Chico? Ele falou: sim, ele quer a humildade do mundo todinha para ele. Eu nunca vi um homem tão humilde naquela. Quando falaram: Chico, você é um grande médium, eu falei: minha filha, eu sou um sapo que tem uma vela em cima da cabeça. O dia que a vela apagar, o sapo volta para o pântano. Do Francisco, eu sou só o Cisco. O dia que ele deu a entrevista falando que ele era uma grama por onde as pessoas passavam, o Emmanuel falou para ele: você não acha que está muito vaidoso? Ele falou: mas por quê? Porque grama cresce, Chico. Grama cresce. A obra do Chico, ela é romanesca. 5 romances do Emmanuel. E muita gente às vezes lê há 2000 anos e fica assim: ai, lindo o título. Sabe por que chama 2000 anos? Porque tem 2000 anos que o Emmanuel quer ter a mesma oportunidade que ele teve quando Jesus convidou a estar junto dele, e ele, como senador, não soube aproveitar a oportunidade. Muitas vezes na reencarnação nós somos preparados 50, 60 anos para ser testado em segundos, e a maioria de nós, infelizmente, não tira nota azul, tira nota vermelha, fraqueja diante do obstáculo. Há 2000 anos abrange o período histórico de 31 a 79 depois de Cristo. 50 anos depois, 131 depois de Cristo. Ave Cristo, 217 a 251 depois de Cristo. Paulo Estevam, Chico disse que foi o livro que ele mais gostou de escrever, que ele tinha a companhia de um sapo dentro do quarto. Sapo é o único animal que, quando caminha sobre a terra, ele não perde energia, ele armazena, ele é um capacitor. Era onde que ele trazia a energia para psicografar. Eles projetavam as imagens, diziam que parecia que era um cinema, que ele estava vendo aquilo que estava sendo passado, é como se estivesse vendo um filme, e ele ia escrevendo. Renúncia, cobrindo a segunda metade do século XVII, iniciado em 1662, reinado de Luís XIV da França. E todos os estilos de Emmanuel é dentro da escola romântica. A obra do Chico é histórico-geográfica. A exemplo dos livros A Caminho da Luz, escrito no intervalo de um mês, em 1938, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, corrige o nosso analfabetismo ambiental, ao invés de falar ciência ecológica, dizer amor à natureza. Conto, merece destaque Jesus no Lar, de Ney Lúcio, Almas em Desfile e a Vida Escreve, de parceria com o médium Walter Vieira, de autoria do Espírito Hilário Silva. E Contos e Apolos, reportagem de Além do Túmulo, Contos dessa de Outra Vida, autoria espiritual de Humberto de Campos, além de outros. Reportagem, a obra do Chico é de reportagem. Encontramos o trabalho de Humberto de Campos, que com vigor e talento do plano da imortalidade em filmes de reportagem notáveis, como a realizada com o apóstolo Pedro no livro Crônicas do Além Túmulo, ou Napoleão no livro Cartas e Crônicas, ou ainda quando entrevista a famosa atriz Marilyn Monroe no livro Estante da Vida. Evangelização. E o mais importante, a literatura infantil, através de Ney Lúcio, Casimiro Cunha e outros, é uma obra de literatura jovem,
livro de espíritos que ainda jovens retornaram ao plano espiritual, com a obra de Jair Presente, de Augusto César, e outras características principais são as gírias que esses espíritos da época utilizavam. Literatura humorística, usando Lulu Parola, Cornélio Pires e outros, trazem aos leitores rica obra com esta característica. Literatura científica, por se compor de ciência, filosofia e religião, invariavelmente qualquer obra dita espírita mostra essa tendência, mas especificamente nós podemos citar André Luiz, Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade. A série André Luiz foi a mais vendida do século XX. As obras de Humberto de Campos são 16 obras, focaliza passagens evangélicas sobre a ótica do plano espiritual, reúne 30 episódios vividos por Jesus junto aos apóstolos Joana de Cusa, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, Nicodemos e outros. A parceria com o médium Valdo Vieira gerou 17 obras, vários livros escritos sobre a vida do Chico. Para mim, o que mais eu gostei de ler é A Sombra do Abacateiro, do Bacelli, que é de uma literatura tão gostosa, de uma leitura fácil e de um conteúdo profundo. Literatura evangélica. O Evangelho é tema de vastas obras psicografadas pelo Chico, especialmente Emmanuel. A Caminho, Verdade e Vida, 1949. Vinha de Luz, 1950. Pão Nosso, 1952. Fonte Viva, 56. E por aí vai. Os livros com uma grande densidade filosófica e uma linguagem simples, de rápida absorção. Mas a grande projeção do Chico foi no Pinga Fogo, onde foi o maior índice de audiência da televisão da época. E daí para frente, o legado da obra do Chico, temos acesso ao cinema, terceira maior bilheteria no nosso lar, rádio, TV, novelas, teatro. E é interessante que Jesus disse há mais de 2000 anos: haverá um tempo em que as minhas palavras entrarão pelos vossos telhados. Hoje, os nossos irmãos internautas ouvindo a nossa palestra, que dia que nós imaginaríamos isso há 15, 20 anos atrás? Não, imagino que será os próximos 20 anos, cada um de nós com um chip no cérebro, e cada um vai ter um chip melhor quanto mais dinheiro tiver, lógico, né, gente? A obra do Chico também foi para as revistas, jornais, panfletos, revistas de projeção nacional, super interessante, Veja, Galileu e outras. Na assistência social, pelo fato de ter doado todos os seus direitos autorais, a obra do Chico tem uma força muito grande, porque quando alguém diz algo sobre o Chico, e nessa pesquisa que eu fiz nessa palestra, o que eu vi de gente falando mal do nosso irmão, eu falei, engraçado. Doutrina espírita não é doutrina, como disse ele, de massas, mas se nós nos calarmos, nós somos omissos. Nós temos que defender, sim, mas defender de forma diferente. Quanto mais mentira eles disserem sobre nós, mais verdade nós diremos sobre eles. Mas nós estaremos lutando por uma mentalidade através da caridade. Me lembro que quando nós íamos na pedreira, eu criança, acompanhando a peregrinação com luz de lamparina nas casas e lanterna para poder acompanhar, carregando a cama do Jerônimo, nós tínhamos uma música que a gente gostava de cantar. Vamos lembrar? Vamos lá, Theo? Vamos lá? Vê se você lembra. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos. Não fere a Jesus, não fere a ninguém. Com você, irmão. A nossa alegria é bem do Evangelho. Vibra e contagia a criança ao velho. Mesmo entre perigo, daremos as mãos como os bons amigos. Somos nós cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita
cristianizado pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo em perigo, daremos as mãos como os bons amigos, como bons cristãos. Que beleza! Três fases distintas do trabalho do Chico. A primeira, chamado, que é o chamado através dos poetas literários. Segundo, esclarecimento. Começa com o lançamento de livros que completam a codificação, intensifique-se a tarefa de Emmanuel e tem início a obra de André Luiz. E terceira, consolação. Tem início após o célebre Pinga Fogo, com o lançamento de coletâneas de mensagens dos familiares que voltaram das fronteiras da morte. Duas passagens nos encanta no Chico. Quando uma mãe chega para ele, perdeu seus filhos e diz: Chico, eu perdi meus 2 diamantes e vim aqui para você tirar a dor do meu coração. Ele diz: minha filha, quem sou eu para tirar a dor do seu coração? Nosso bondoso Emmanuel está pedindo para que eu te diga que 50% dos nossos problemas se resolvem quando nós os aceitamos. Os outros 50%, minha filha, só o tempo. Só o dia que você reencontrar com eles no plano espiritual, você vai poder resgatar a dor, porque a saudade vai crescer como um gigante dentro de você. E outra passagem que nos encanta: uma mãe havia perdido um filho e estava naquela fila para falar com o Chico, e chegou uma que havia perdido os 2 filhos num acidente vindo de São Paulo e diz: ainda tem senha para falar com o Chico? E aquela que havia pegado a última senha falou: não, eu peguei a última. Ela voltou desesperada: eu perdi meus 2 filhos no acidente. E aquela que estava na fila disse: eu sou de Uberaba, eu volto semana que vem, pega minha ficha e fala com o Chico, porque eu perdi um, mas você perdeu 2, a sua dor é maior do que a minha. E vai lá para frente. E o Chico já estava psicografando. A 5ª psicografia começa: querida mãe, nada estava programado para vir falar com a senhora, mas o seu ato de desprendimento foi tão grande na fila, mãe, que eu vim hoje dar um abraço. A senhora vestida com seu vestido cor de rosa que eu te dei no dia do seu aniversário. É a prova cabal do mundo espiritual. Ninguém falou no Chico, ninguém. Se nós não quisermos acreditar, muitos procuram a doutrina espírita para mediunismo, mas nós já estamos buscando uma fé raciocinada e não queremos mediunismo. Queremos meter a mão na charrua e ter as nossas mãos calejadas pela enxada do bem, ser informados, ser transformados, deixando pegadas de luz dentro da nossa pequena parcela de contribuição. O apostolado de Chico, Pedro, o apóstolo, Paulo, os evangelistas, Kardec. E como seria o cristianismo para nós no Brasil sem termos o conhecimento que o Chico trouxe para nós através da sua renúncia? Ele viveu 92 anos de renúncia. O Brasil tem, em média, pelo que eu pesquisei, dados da FEB, 10 mil centros espíritas distribuídos no território nacional. A influência da obra do Chico para outros médios, imagina nós sem Divaldo. Eu viajo assistindo palestra de Divaldo, que cabeça. Um dia o Chico disse que o Divaldo tem uma estrela de 5 pontas incrustada no céu da boca. O Divaldo contou uma passagem que eu quase morri de rir, que quando ele começou a pintar o cabelo, ele ficou com vergonha de ir até o Chico. E a hora que ele chegou no Chico, olhou para ele e falou: uai, Divaldo, o que aconteceu foi mediunidade, meu irmão. Mediunidade, quanto mais fica forte minha mediunidade, mais fica preto o meu cabelo.
Onde você encontrou essa mediunidade? Ele falou assim: depois eu te dou uma receita, Chico, eu te dou o endereço. Shampoo. Né? As nossas referências, as minhas referências na seara espírita. Quem não tem saudade dessa minha amiga, de uma generosidade ímpar, nunca preocupado com ele, sempre preocupado com os menos ajudados pela sorte. João Tiburcio, um milionário, o homem mais rico que eu conheci em Rio Cabo, dizia o Jerônimo: o único espírito que coloca o tapete vermelho para passar. Nossa amada Nilda Prata, o Jacó Miguel, Fernando Kruger, José Marra de Moraes, José Dias Machado, Pepino Laterza, Vicente do Prado, Sonicota, Nhonhô Marquês, Camilo Rodrigues Chaves, fundador da Federação Espírita Mineira, o Dovílio Garcia. Quem de nós que não foi até Capinópolis para pegar uma receita com o seu Dovílio? Tio Neto e Dona Julieta, José, os maiores médios passistas que eu conheci, e vejo gente fazendo curso de médio para dar passe. A maioria dos médios passistas são analfabetos. Mediunidade não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Leia o assunto do abacateiro e escuta o que o Chico disse. Chico, o que você acha de curso de médico? Eu prefiro continuar sendo chavante. Nós não entendemos isso. Pegamos os capoeiros da Igreja Católica. Maria Terezinha Vilela Carvalho, uma mãe para mim, Dona Terezinha, minha amada Terezinha, Dalva Fernandes, nossa fiel escudeira no Pouso do Amanhecer, Jerônimo Tiburcio, Maria José Mendonça Guedes, Dona Zezé, Dona Áurea Muniz, que foi uma mãe da pobreza nessa cidade, Maria José Fratari, meu amado, querido Jerônimo Mendonça. Almas que como estrelas nos indicaram caminhos, temas importantes abordados pela obra vasta de Chico Xavier. Conta-se que certa feita perguntaram ao Chico como ficaria o espiritismo no Brasil quando cessasse a sua atividade mediúnica, ao que ele respondeu: meu filho, médium é como grama, quanto mais se arranca, mais ela brota. No livro Busque e Acharás. A questão da família, que nós aprendemos o sexo e destino, vida e sexo. Gente, não se faz mais. Nós aprendemos. Imagina o que seria um casamento hoje. Antigamente, uma mulher precisava de duas coisas para ser feliz: pomada minâncora e leite de rosa. Voz encher de leite de rosa. Fala a verdade, não é? Mulher fazia comida no fogão a lenha, ela que cortava a lenha, guardava a carne numa lata de banha, passava a roupa com ferro em brasa. O marido não tinha desodorante que prestava. Antigamente tinha dois desodorantes, chamava Avanço e Febo. Febo, Deus me livre e guarde. Elas avançavam para trás. E aí o cara passava o avanço até meio-dia, que segurava. Depois meio-dia mudava o nome, chamava Las Catingas de Sobaco. Era Paraguai, ficava Paraguai. Aí descobriram que passando pomada minâncora segurava o cheiro. E os caras não cortavam o cabelo debaixo do braço. Você imagina o cara passar pomada minâncora, não cortava o cabelo debaixo do braço, disse que não era coisa de homem. A mulher deitava debaixo do braço do cara, aquele cabelo enfiando no ouvido, na boca, no nariz dela. Ela chama ele de meu amor, tem 12 filhos com ele. Você acha que encontra essa mulher hoje, em pleno século XXI, gente? Mas nunca na vida, não é? Jerônimo falava assim: Júlio não tem namoro, prova nem noivado de expiação. Os DVDs de fato só aparecem depois que a gente está junto. Ambiente doméstico, qual que é a definição de lar? Lar, pega a inicial, lugar de afeto e de respeito. Isso é definição de lar. Um dia meu irmão escreveu lá em casa, postou na porta: aqui é o meu paraíso. Nossa casa é o paraíso. Energia sexual, do livro Missionários da Luz, página 180, onde fala sobre reencarnação, capítulo, mostra o que os espíritos fazem para sugar nossa energia sexual. Os solfóides são colocados em nossa coluna, mas um casal que é fiel, nem os mentores espirituais assistem o ato sexual. Nem os mentores podem presenciar. A importância da fidelidade não é ser fiel para os outros, ser fiel para nós. Compromisso afetivo.
quando muita gente briga de conquistar para depois desprezar, quantos suicidam e você adquire uma dívida para a próxima encarnação. O casamento, não é? Diz que não existe vida depois do casamento. Vou contar uma passagem muito íntima lá de casa. Minha mãe chegou para mim e falou: me leva no Uberaba que eu vou largar do seu pai, mas eu quero falar com o Chico. Vamos embora, mãe, sábado, você acabou com o meu sábado, vamos embora. 240 km, chegamos lá. Minha mãe ficou até 2 horas da manhã na casa do Chico. Toca porque tu tava, vamos embora. Vai largar? Eu, de jeito nenhum. Falei: por que você não vai largar? Porque o Chico falou que se eu largar do seu pai, eu tenho que voltar com ele na próxima encarnação. E eu não quero ele nem de jardineiro. Vou até o último dia. Então vamos embora, vem cá, filho. Divórcio, união infeliz. O casal estava fazendo 60 anos de casado, velhinho sentado na fazenda olhando o gado. E a velhinha falou assim: meu velho, nós estamos fazendo 60 anos de casado, vamos matar um carneiro, matar um cabrito, matar uma vaca. O velho falou: não mata que os bichos não têm culpa. Não mata. Que coisa fantástica. Filhos, fala sério, nós estamos vivendo uma sociedade que todo dia você liga a televisão, filho matando o pai, virou a coisa mais comum do mundo. Que momento de sacreche é esse? Nós que temos o conhecimento espírita, temos uma oficina diferente dentro de casa. Aliás, quando a gente bate no filho, pata de galinha nunca matou pintinho, não é? E hoje em dia nós não temos mais coragem de corrigir, porque os direitos humanos não permitem que você nem possa corrigir seu filho. Não pode trabalhar, não pode corrigir. Aonde nós vamos chegar? Aborto. Jerônimo falava assim: quantas moças praticavam aborto, ia para lá com o Jerônimo e falava: minha filha, você errou de manhã, nada te impede que você acerte à tarde. Adultério e prostituição, abstinência e celibato, pais e filhos, amor livre. E aí, no Vida e Sexo, talvez uma das páginas mais bonitas para mim é essa: no sexo, não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo; não disciplina, mais controle; não impulso livre, mais responsabilidade. Dentro da visão espírita, olha que lindo que eu achei: céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. É o Chico que escreveu. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório, e o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. O jovem samurai chegou para o seu sensei, seu mestre, e falou: eu quero ser o nosso novo líder. Ele falou: você não está preparado? Ele tirou a katana, a espada, e falou: vou te matar. Ele falou: faça o que você acha que deve. Ele falou: quero que você me explique o que é céu e o que é inferno. Ele falou: o que você está fazendo comigo é o inferno. A hora que ele viu o que ele estava fazendo, ele guardou a espada, ajoelhou e beijou os pés do mestre, e falou: agora, esse é o céu. Céu e inferno. Trabalhadores da última hora. O tempo se divide em início, meio e fim, antes, durante e depois, passado, presente, futuro, décadas, séculos, milênios. Tempo bem aproveitado. Galileu Galilei, já velho, de cabelos brancos, perguntaram a ele: quantos anos o senhor tem? Ele falou: 6. Mas como? O senhor tem 6 anos? Ele falou: meu rapaz, o que eu já vivi, eu não tenho. O máximo que vou viver serão 6 anos. É isso que eu tenho. O que eu já vivi, eu não tenho mais. Ninguém diz assim. Muitos de nós adoramos falar: o tempo passa. Quem passa é você. O tempo é o mesmo todo dia. Vou ganhar tempo. É impossível você ganhar tempo. Você tem que aprender a se controlar dentro do tempo. Aliás, tem gente que fala assim: quero ganhar tempo, vou lutar contra o tempo. Ninguém aqui está conseguindo vencer o tempo. Pega uma foto sua de 20 anos atrás e veja quanto tempo já ganhou você. Onde você estragou? Vai estragar mais, né? Fé raciocinada. 4 meses atrás eu vi essa frase: a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Mandei para minha mãe, ela imprimiu e colocou no meu quarto. E eu tive que fazer uma cirurgia, foi terrível, passei um processo difícil, no dia 21 de dezembro. E a frase que estava lá no meu quarto: a fé vê o invisível, acredita no inacreditável, recebe o impossível. De 3 meses para cá, quebrei o pé, problemas com a família, coisa terrível acontecendo. Falei: meu Deus, o que falta para acontecer? Aí, a hora que eu estava engessando o pé em Goiânia, falei: gente do céu, parei no semáforo, 7h30 da noite. Falei: o que está acontecendo?
acontecendo comigo? Aí vi um homem atravessando a minha frente, sem os dois braços, com os pés todo deformado e com algo nas costas colocado, ele vendendo algodão doce à noite nos semáforos. Eu estou no paraíso e não sei. O teu espírito é fé com inteligência. Nós não temos uma fábrica de loucos, mas uma fábrica de antídoto contra a loucura. Por isso que o Jerônimo fala para nós: Julinho, vá ao sanatório para não ir para o sanatório. Eu e o Theo ficamos internados há 25 anos, 1 hora por semana no sanatório, para ter que ficar a semana inteira. O Theo, o cara interno, olhou para ele assim, nós tínhamos ido lá naquela semana, e na outra semana ele olhou para o Theo e falou assim: ó, da semana passada para cá você melhorou, você está melhor. Você está ficando bom, irmão, né? Cada coisa que a gente passa lá, eles são os loucos lá de dentro, nós somos os loucos lá de fora. Quando oramos, doutrina espírita, o Chico trouxe para nós uma mentalidade nova, e eu quero dividir com vocês. O Jerônimo fala assim: Júlio, como é que pode oração ter que ser de joelhos? A minha prece bate no teto e volta, eu vivo deitado, não é? Aí, estudando doutrina espírita, eu peguei a palavra oração. Oração, ligação com Deus, tira o ó, ração. Todas as vezes que você ora, você se alimenta de Deus. Tira oração, ligação com Deus, tira o ó, ração. Todas as vezes que você ora, você se alimenta de Deus. Tira o R. Em hebraico, a palavra oração quer dizer trabalho. Ora, ação. Orar e arar. Orar e agir. A melhor hora é a hora da ação. Tira o A e fica com som. São. Curado pela força da sua fé. Com a fé espírita, nós temos uma forma diferente de ver a dor. Primeiro, nós oramos agradecendo o bem recebido. 2, agradecendo o livramento do mal, as armadilhas. E 3, agradecendo o mal que nos visita, que é a forma que Deus escolheu e nos convida a evoluir. A dor não erra o endereço. A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas só o trabalho nos retrata por dentro. Sinal verde, a importância do trabalho na seara espírita. Espírita, como diz o Emmanuel, que não se gasta pela doutrina, não absorveu a alma da doutrina, que é a caridade. Espírito de tribuna é muito fácil, mas nós estamos com as mãos metendo na charrua, trabalhando na seara do bem, não é fácil não. Está aqui. Criminoso. Temas interessantes que o Chico trabalhou para nós. Criminoso é qualquer um de nós que é descoberto. Basta alguém pisa o nosso calcanhar de Aquiles, em segundos nós nos tornamos fera. Sabe onde que você fica mais perigoso? No trânsito. Quando alguém te fechar, o que você faz? Você elogia a mãe dele na hora, não é assim? Perde o Kardec, não é? 2, vingança. Nós ouvimos, antes era pena de talhão, olho por olho, dente por dente. Aí nós tivemos uma mentalidade nova, através de Kardec, que quem quer se vingar não pode fazer parte da falange que tem como divisa a caridade. E o Chico fala para nós: atacar alguém hoje é destruir o nosso provável benfeitor de amanhã. Se hoje é o nosso momento de dar, amanhã é o nosso momento de receber. Quem combate o mal com o mal, diz o Chico, atinge males maiores. Caridade bem sentida é Deus distribuindo por nossas mãos. Batismo de espírito, de ouro lá faz. Batismo de espírita é na sopa, na campanha do quilo, na peregrinação. Molhados na água do nosso suor, nós marcamos encontro com Jesus. Paciência, Emmanuel fala: serenidade em nós e equilíbrio nos outros. Quando perguntaram ao Chico: Chico, defina o que é Deus, ele diz: meu filho, no dicionário a palavra definir significa limitar. Não se define aquilo que não se limita. Mas se nós, com as nossas despretensiosas palavras, se pudéssemos dizer alguma coisa sobre Deus, seria Pai Nosso. Aliás, essa colocação não é nossa, é de Jesus. O que eu posso adiantar aqui na visão hinduísta, Deus é uma grande esfera, onde o núcleo está em todos os lugares e a circunferência não está em lugar nenhum. Mas não se engane, meu filho, Deus não é o Deus que os homens criaram, é o Deus que criou os homens e é tão bom conosco que nos dá o direito até de negar. Chico, e o perfume que saía dele. Divaldo um dia chegou e viu um perfume que exalava dele e falou: Chico, que cheiro maravilhoso é esse que sai de você? Ele falou: ah, de mim, Divaldo, só pode sair cheiro de Detefon. Você está enganado. Aí perguntaram ao Chico sobre Jesus. Eu quero dividir com vocês. Será que a gente consegue melhorar o áudio?
Jesus. Olha que mensagem gigantesca. O conceito quem é Jesus? Para o cego, Jesus é a luz. Para o faminto, Jesus é o pão. Para o sedento, Jesus é a fonte. Para o morto, Jesus é a vida. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o solitário, Jesus é o companheiro. Para o mentiroso, Jesus é a verdade. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para o visitante, Jesus é a porta. Para o sábio, Jesus é a sabedoria. Para a medicina, Jesus é o médico dos homens e das almas. Para o réu, Jesus é o advogado. Para o advogado, Jesus é o juiz. E para o juiz, Jesus é a justiça. Para o cansado, Jesus é o alívio. Para o medroso, Jesus é a coragem. Para o pedreiro, Jesus é a pedra principal. Para o agricultor, Jesus é a árvore que dá fruto. Para o floricultor, Jesus é o lírio dos vales. Para o tristonho, Jesus é a alegria. Para o leitor, Jesus é a palavra. Para o pobre, Jesus é o tesouro. Para o aluno, Jesus é o professor. Para o professor, Jesus é o mestre. Para o fraco, Jesus é a força. Para o inquilino, Jesus é a morada. Para o incrédulo, Jesus é a prova. E para o fugitivo, Jesus é o esconderijo. Para a ovelha, Jesus é o bom pastor. Para o problemático, Jesus é a solução. Para o mundo, Jesus é o salvador. Para o relógio, Jesus é a última hora. E para todos os homens de boa vontade, Jesus é o modelo de perfeição e do amor incondicional. Chico Xavier. Espírito e a política. Não nos consta, diz Chico, que Jesus tivesse aberto qualquer processo de subversão com o Império Romano, nem mesmo contra a Palestina ocupada. Então o espírita não é propriamente uma pessoa conformada do ponto de vista negativo. Conformismo e doutrina espírita tem o sinônimo de paciência operosa, ou seja, a gente está esperando, mas fazendo. Em nada nos adianta dilapidar o trabalho de um homem público, o nosso dever é prestigiá-lo e respeitá-lo tanto quanto possível, e também colaborar com ele para que a missão dele seja cumprida. Nós precisamos da construtividade. João Bittar ainda não era político, for até o Chico e pergunta a ele: Chico, o que você acha de um espírita entrar na vida pública? E Chico respondeu a ele: meu filho, um diamante jogado numa lata de lixo não deixa de ser diamante, mas tem extrema dificuldade de brilhar. Com César eu já errei várias reencarnações. Meu compromisso é com Deus. Para onde aponta a nossa bússola moral quando surgem as tempestades de nossas vidas? Gente, eu digo de cátedra, sem a doutrina espírita, tem 3 C que eu teria ido ao encontro: cadeia, clínica e cemitério. Não tenho dúvida disso. Sem essa fé raciocinada que nos contém, muitas vezes nós não erramos porque nós somos bons, é porque nós conhecemos a lei de causa e efeito. Nós sabemos que nós não podemos ser recalcitrantes no mal. Fonte, causa e efeito, tudo na vida é isso. E a doutrina nos ensina as causas que precederam os efeitos. Emmanuel fala: se já não somos o que fomos, ainda não somos o que deveríamos ser. Você jamais obterá grandes conquistas sem passar pelo processo da dor, do amor e do trabalho. Essas 3 credenciais. A pior dor no mundo espiritual, diz o Chico, são aqueles que souberam a vontade do Pai e não a fizeram. Nós não podemos alegar, quando voltarmos ao plano espiritual, que nós não fomos informados. Não temos mais esse álibi. Há em nós, animal, humano e divino, mas há em nós também, animal, humano e diabólico. Qualquer um de nós tem que fazer essa autocrítica: o que tem prevalecido, o lobo do bem ou o lobo do mal? Qual dos dois você tem alimentado mais dentro de você? E aqui, o espírito, quero deixar para o final. O que realmente tem peso em nossas vidas? Na minha vida é isso. Eu, aos 5 anos de idade, a Betânia, a mamãe, a Dona Áurea, já antes, e o Chico. Quando o Chico veio, ele estava
aqui, ao lado do Jerônimo, eu, Betânia e os amigos, né? Para mim, esse é o grande peso da minha vida, porque são referências espirituais e nós aprendemos a rezar essa cartilha. E com certeza, eu não quero perder o passo nem o compasso de poder estar, pelo menos, servindo um cafezinho na sala desses espíritos, se Deus nos permitir, que nós possamos fazer. Eu estudei muito sobre a vida do JK e tem uma passagem interessante. Aqui tem JK com o Chico, vou linkar. Quando o Juscelino foi fazer a primeira palestra como presidente do Brasil, foi na faculdade UFRJ, no Rio de Janeiro, e nós vimos de uma ditadura, o povo estava odiando política, e quando anunciou, vai falar o presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, ele tomou uma vaia de 10 minutos e aguardou pacienciosamente. Quando fez silêncio, ele disse: feliz dos jovens que podem vaiar até o presidente sem retaliação. Vivemos a democracia. E foi aplaudido de pé. E quando ele estava saindo, ele tinha um hábito de usar um chapéu preto. Um jovem parou lá dele e falou: Juscelino, o senhor pode me dar o seu chapéu? Ele falou: por que você quer o meu chapéu? Ele falou: já que eu não posso ter o que o senhor tem dentro da sua cabeça, eu quero ter o que o senhor tem sobre a sua cabeça. E eu gostaria de ter só isso, um lenço que ficava no pescoço, para ter junto de nós a igreja do seu amor, reivindicando todos os dias um pouco dessa energia. O que somos é um presente de Deus, e o que nos tornamos é o nosso presente para Ele. Conta a história que uma criança chega no Egito Antigo e vai até um local onde tinha um poço, e vê um homem que era a referência espiritual daquela tribo, e diz para ele: onde Deus habita? Ele falou: mora aqui, dentro desse poço. Ele falou: posso ver? Ele falou: lógico. Pegou a criança, debruçou no poço, e ela olhou e viu a própria face. E ela falou: mas quem está lá dentro do poço sou eu. Ele falou: para você ver onde que Deus sempre vai estar, dentro de você. E escreveu na areia: Deus, e circulou em volta, eu. Deus está dentro de você, e você está dentro de Deus. Para encerrar, eu deixava uma história de um jovem promissor índio Silks, que chega para o cacique e fala: leia a minha mão e veja a linha do meu destino. O cacique olhou a mão dele e falou: você não tem a linha do destino. Ele tirou a faca da cintura, rasgou a mão e disse: meu destino quem faz sou eu. Cada um de nós é o artífice da própria história. O êxito e sucesso depende. Nessa noite, é bom lembrá-los que nós estamos matriculados na escola mais avançada do planeta Terra, sem nenhuma vaidade. Muito será pedido daquele que muito recebeu. Vivemos na Meca da doutrina espírita. Eu ia fazer peregrinação em Uberaba com César Carneiro e o Celso. Você imagina o César de braços dados comigo? Eu, aos 17 anos de idade, queria seguir carreira militar. Fui com a minha mãe, o Chico, e segurando a minha mão, aquela mão macia, uma média de uns 20 minutos ficou conosco, ou até mais, segurou minha mão o tempo inteiro. E aí falei para ele: Chico, eu quero ir para as Forças Armadas. O César falou para ele: Chico, você serviu o exército? Eu falei: não, meu filho, eu não vim para as Forças Armadas. O César falou para ele: não, Chico, você veio para armar as forças. Ele veio para armar cada um de nós, não com espadas, não com ódio, não com violência, mas encher o nosso coração de luz, de esperança. Que nós possamos, daqui a alguns anos, nos encontrarmos no plano espiritual, com a nossa folha positiva depositada aos pés do Criador. Eu quero encerrar com a mensagem, talvez uma das mais belas que eu tenha visto pelas mãos do Chico. Eu montei em PowerPoint para a gente encerrar. Eu não vou ler, para a gente poder refletir. Aulas da vida. Pode ouvir? Está bem grande lá. May it be
pudesse ficar falando sempre no Seara Espírito, todos os dias, né? É um presente. Queria agradecer muito a oportunidade que o Edson me deu de estar entre o tal. A gente quase não tem, eu vou falar aqui, a gente quase não tem essa chance. A gente quase não tem essa chance. Então, eu queria encerrar com um momento mágico. Então, vem cá. Nós vamos ficar de pé e dar as mãos lateralmente. Bom, a gente vai dar um grito de guerra. Eu acho tão importante isso. Eu faço isso muito nas minhas palestras. Vamos mentalizar. Um dia Jesus disse assim: tudo que ligares na terra, os céus será ligado. Vamos fechar os nossos olhos e mentalizar nosso ambiente de trabalho, que é a nossa oficina de luz. Mentalizar os nossos lares, as pessoas que nós amamos, as que nós precisamos aprender a amar. A pedir pelo nosso país, pelas pessoas que regem e nos administram, mas principalmente que nós possamos nos amar. Vamos abrir os nossos olhos. O grito de guerra, eu vou falar, o importante é ser. A gente levanta as mãos e a gente faz essa dinâmica com as crianças na creche. Você levanta a mão e grita: feliz. Profetiza o seu futuro. Vamos gritar para toda a nossa cidade escutar a força que brota do nosso coração, que é a capacidade de amar. Vamos lá comigo, inspirando. O importante é ser feliz. De novo, gente. O importante é ser. Levanta a mão. Eu, Theo, vamos encerrar. Como é que é, Theo? A caminho da luz eu vou, feliz a cantar, pois já sei que Jesus ensinou a todos devemos amar. A caminho da luz eu vou, nessa estrada de Jesus, estudando o seu evangelho, seguirei a caminho da luz, estudando o seu evangelho, seguirei a caminho da luz. Vamos abraçar, nós somos irmãos e a gente deseja para os nossos irmãos que nós gostaríamos de ver. A gente encerra assim.